Como a gente poderia se defender desse mundo invisível se não se socorresse de nossa individualidade, de nosso eu superior? Por que Neiva se preocupou tanto em nos revelar nossas origens, nossas encarnações anteriores, senão para que nós tivéssemos um parâmetro, um ponto de referência nas nossas individualidades e assim melhor cumprirmos as nossas missões? Nessa altura de nosso intercâmbio, vendo que você confia na seriedade de minha missão junto a vocês, quero fazer uma pergunta mais direta, mais pessoal, a qual você pode responder ou não. Qual o posicionamento dos trinos em relação a você? Bem, não posso responder a essa pergunta sem fazer um certo julgamento. Mas vou tentar a resposta baseado em comportamentos ostensivos evidenciados publicamente. Os trinos amam a esta corrente. Ela constitui a razão principal de suas vidas. São jaguares que lutam sem parar, residem aqui no vale e dedicam todas as horas livres ao trabalho. Mas as interpretações que fazem do vale são um tanto diferentes da minha, e nisso reside a raiz de nossas dissidências. Nunca tivemos a oportunidade de ouvir a interpretação do mestre Sumanã, por exemplo. Quando nas poucas reuniões dos trinos, ele quase não se manifesta. Seu trabalho principal é na sala de cura, e vez ou outra ele participa dos rituais que exigem presença de um trino. Já o mestre Araquém é onipresente em tudo o que sucede no vale, se ausentando apenas da política administrativa local, que mais afeta a família Zelaya. Nas reuniões dos trinos, ele habitualmente fica calado no decorrer dela e gosta de dar a sua opinião no fim. Ele tem um forte temperamento e procura sempre reduzir os problemas a preposições simples, não gosta de complicações filosóficas. Mas sua fala tem sempre um sabor de veredito, e quase sempre é o que decide o assunto em pauta, pois é muito acatado pelos outros trinos. Com relação ao quarto trino, Ajarã, ele traz sempre para as reuniões um clima risonho, não gosta de formalismos, procura falar sempre dos assuntos dos templos externos, uma vez que vive a problemática desses templos quase sozinho, a nível de trinos. Quanto a mim, a inadaptação às reuniões é quase total. Quase sempre saio meio frustrado, ou por não me fazer entender, ou por ter uma posição muito diferente. Nem sempre falamos a mesma linguagem. As reuniões antigamente, sempre feitas com Neiva, eram mais determinantes de uma orientação do que opinativas. Quando começamos nossas reuniões já sem ela, foi pouco depois do seu desencarne, e muito pouco havia para se falar. Traçamos a política de nada alterar, cientes da transição, e ficamos a esperar. A nível de reuniões, com apenas uma pequena parcela de formalismo, a gente continuou se desconhecendo. Com tão poucos assuntos para tomar decisões e com uma política já traçada no início, pouca coisa havia para se discutir. O ano de 86 passou, e nada mais houve que a grande saudade de Neiva. Mas, exatamente no dia 31 de dezembro de 1986, aconteceu o prenúncio do que seria uma situação daí para frente. Se fazia a despedida do ano como no tempo de Neiva. Soava a meia-noite, fazia-se um pequeno discurso e depois todo mundo se cumprimentava. Nessa noite não houve emanação. Os médiuns esperavam incorporações que não houve e todos saímos do templo meio frustrados. A partir desta data, o quadro foi se apresentando bem claro em termos de política interna. Como definiu pessoalmente a mim o trino Ajarã, a partir daí, estava inaugurada a era Ajarã-Araquém. E assim tem sido desde então. As reuniões são raras. Os assuntos são todos resolvidos entre esses dois trinos, os quais mantêm um diálogo permanente. Os espaços de contato com os médios continuaram sendo ocupados pelo trino Araquém, que passou também a colaborar na área dos templos externos. Desde então, o contato entre os quatro trinos se tornou raro, embora as distâncias entre os quartéis não exceda 200 metros. Então, qual se tornou o posicionamento dos trinos em relação a você?
Bem, pelas palavras do Trino Araquém, numa reunião de triste memória para mim, eu sou o intelectual, o filósofo, que tem as suas teorias e que faz as suas interpretações, mas que traduzem os seus pensamentos e não os da doutrina. Nessa reunião, o Trino Ajaran aceitou completamente a posição de Araquém e o Trino Sumanã não se pronunciou. A partir daí, eu fui perdendo as oportunidades de falar em público e me retirei para o meu aledar. Essa é a posição dos trinos em relação a mim na personalidade. Mas isso tudo não tem a mínima importância, pois tem conotações kármicas e personalísticas. O que importa, e muito, é o conceito, a interpretação, a maneira como as pessoas, os trinos principalmente, entendem o que é o vale. E como os trinos interpretam o vale? Eu francamente não sei como o Trino Sumanã vê o vale. Ele não se abre muito, não fala. O Trino Araquém vê o vale de uma maneira pragmática, entendendo que a missão principal é dar a oportunidade aos espíritos sofredores, e para isso é preciso trabalho. Trabalhar é a palavra de ordem do Araquém. Ele procura os ensinamentos de Neiva na sua pureza, sem interpretações filosóficas. É um executivo que executa aquilo que foi ensinado sem entrar no mérito dos problemas, sem discussões. Deixa a gente com a impressão de que ele é o único responsável por todas as tarefas do vale e que ninguém mais é capaz de fazer as coisas. O Trino Ajaran vê o vale como templos externos. Ele imprimiu sua marca na direção desses templos e os controla com rigidez. Como ele mesmo diz, é o herdeiro de Quataí 108 e se sente então responsável pela missão de Neiva. Não tem muito tempo para mexer com as coisas do Templo-Mãe, mas confia na sintonia com o Mestre Araquém, do Mestre Araquém com ele, que estará cuidando muito bem do Templo-Mãe. Pelos pronunciamentos públicos do Trino Ajaran, a doutrina do amanhecer está sendo salva pela existência dos templos externos que já atingem mais de 60. A prova disso, afirma o mestre, é que a estrela candente é sustentada pelos templos externos. Nas iniciações e elevações, predominam médios dos templos externos, que são sempre em maior número. A preposição básica de ambos, Araquém e Ajaran, é que a doutrina do amanhecer tem que ser levada a todos os quadrantes, conquistando novos adeptos e se expandindo sempre, principalmente através de novos templos que vão sendo instalados. A ideia de crescimento numérico está sempre presente nos seus espíritos. Sempre se referem ao grande número de novos médiuns, de centuriões, de iniciações e de comparecimento aos rituais. E você? Tem uma visão diametralmente oposta. Para mim, todas as religiões que fizeram isso estão morrendo, embora o número de adeptos em todas elas esteja num fantástico crescimento. Todas as religiões estão crescendo e se expandindo. Isso é um sinal do fim dos tempos. O homem está descobrindo Deus um pouco tarde, pois a sentença já foi lavrada. Estamos fechando o 5º ciclo iniciático. Mas então, se não se faz a conquista de novos horizontes, que me parece sempre ter sido a finalidade da garra do jaguar, para que serve a corrente? Para que nasceu uma clarividente? O que Seta Branca se propõe a fazer? O que Pai Seta Branca se propôs a fazer foi muito bem definido desde o princípio. Desde a instalação da UESP, e Neiva executou seus planos com fidelidade. O que está havendo é uma distorção dos objetivos feita por jaguares que não estão parando para pensar. Eu me lembro que nas primeiras aulas que se dava aqui no Vale, a gente dizia aos novatos que daríamos a eles um desconfiômetro e, posteriormente, um simancômetro. Que aparelhos são esses? Não são aparelhos físicos, não. Isso era apenas uma forma de expressão, uma maneira de falar. Queríamos com isso alertar o candidato para que não se deixasse enganar pelas primeiras impressões, desconfiasse e que depois disso parasse para pensar e se mancasse. Isso então é o que chamam de gíria? Você mesmo usou gíria quando você falou na garra do jaguar, não foi? Sim. Bem, mas vamos às coisas sérias. Pai Seta Branca juntou em torno de Neiva um grupo de pessoas simples, sem muita escolaridade e com destinos incertos, caracterizados principalmente pela profissão de caminhoneiros,
os bons boêmios da estrada. Para segurá-los e testá-los, deu a eles o desafio da sobrevivência física. Ninguém tinha dinheiro. Apenas uns caminhões velhos e um pedaço de cerrado sem água. O que é cerrado? É um tipo de vegetação característica dessa região, de pouco crescimento, mas com uma capacidade incrível de sobrevivência. Esse foi o primeiro passo de uma longa jornada, mas tudo o que acontecia indicava o contrário. Se essas criaturas ainda tivessem uma vocação religiosa, uma vontade mística, um chamamento qualquer, mas não. Tudo o que eles tinham era a antiga vocação de jaguares magnetizados pela personalidade de Neiva. Mas esse começo pobre não justifica nada. Pelo que sei, nesse seu planeta, muitas religiões começaram assim. Religiões não. Eu sei apenas de movimentos carismáticos envolvendo uma ou mais pessoas que começaram assim, como é o caso do Padre Cícero, do Antônio Conselheiro. E mesmo assim as religiões já existiam antes. Eles apenas deram um impulso no que já existia. Mas no caso de Neiva, o que existia realmente era a sua clarividência. Foi isso que mobilizou o grupo. De qualquer forma, sempre que aparece uma figura carismática, a primeira providência é a de levantar fundos, dinheiro para que ela possa exercer a sua missão. No caso de Neiva, isso não foi permitido, e eles tinham que trabalhar para sobreviver. Isso, aliás, foi a causa do primeiro cisma da corrente. O que é cisma? Rompimento, separação. Surgimento de uma ou mais pessoas que discordam da orientação original. No caso da Wesley, o cisma foi provocado pela então presidente da ordem. Ela queria seguir o habitual nesses casos e receber fundos do governo ou de pessoas para poder sustentar a comunidade. E o que havia de mal nisso? Tudo, tudo. Essa foi a primeira pedra de toque da corrente, o primeiro teste. Se Neiva tivesse cedido à tentação, eu creio que hoje não existiria o Vale do Amanhecer. Você não acha absurdo a ideia de existirem sacerdotes que recebem qualquer coisa que seja? Se eles cuidam de levar Deus para as criaturas, então eles são empregados de Deus, não são? E note você que no planeta Terra existem raríssimas organizações de cunho religioso que não aceitam bens materiais. Esse foi um assunto muito discutido pelo apóstolo Paulo e também uma contradição da sua doutrina. Na epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 1, 14, ele sugere que alguns cristãos vivam da pregação do Evangelho. Mas ele, Paulo, trabalhava como tecelão para viver. Francisco de Assis, nosso querido Cimiromba de Deus, exigiu de sua comunidade que fizessem voto de pobreza. Posteriormente, ele ainda em vida, membros de seu grupo aceitaram bens materiais, e isso foi o fim do franciscanismo. Disse-nos o próprio pai incorporado em Neiva que ele considerava a sua missão do século XVII como fracassada. Concordo, realmente você tem razão. Então registre este fato que é de uma importância muito grande para a nossa corrente. Ela já sofreu alguns arranhões nesse ponto, mas depois eu volto a falar disso.